Irmãos e irmãs, paz e bem. Nós, depois de transcorrermos juntos todo o tempo pascal, nós concluímos o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. E hoje nós celebramos do primeiro domingo do tempo comum depois de Pentecostes a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos em um só dia o grande mistério da nossa fé. O que é um mistério? Por que chamamos aquilo que diz respeito ao nosso Deus de mistério? O mistério é aquilo que nos faz ter respeito, que é algo muito maior do que nós, mas ao mesmo tempo é algo que nos atrai. Nos atrai pela beleza, nos atrai pela experiência de ternura, pela experiência de sentirmos-nos amados e felizes. Então, aquilo que nos dá somente medo não é mistério. Aquilo que nos coloca somente o sentimento de vizinhança, que não tem nenhuma separação entre a minha pessoa e a outra parte, também não é mistério. O mistério concilia essas duas dimensões que são presentes em todas as pessoas religiosas ao longo da história quando se colocam em relação a Deus. Aquele sentimento de sentir-se profundamente atraído, mas ao mesmo tempo um sentimento de reverência, de respeito, de temor de Deus. Então, hoje nós celebramos o mistério da Santíssima Trindade. O nosso Deus é único. Já os pensadores gregos, eles desvalorizavam o politeísmo e questionavam o politeísmo grego. Então, a humanidade foi sendo conduzida e o Antigo Testamento faz esse caminho de um politeísmo até a fé em um único Deus. Mas, para afirmarmos que Deus é amor, é necessário que eternamente ele seja comunidade, porque quem ama precisa de alguém para amar. Ninguém pode amar muito sem amar ninguém. Então, o nosso Deus tem que ser eternamente comunidade. E esta é a diferença cristã. Nós somos monoteístas como outras religiões, o hebraísmo, o islamismo, mas nós afirmamos que o nosso único Deus, ele é verdadeiramente único em três pessoas distintas, pois só assim nós temos a possibilidade de afirmar que Deus é amor e que é eternamente amor. De outro modo, somente a partir da criação do ser humano que Deus teria alguém para amar. Somente então a partir da criação, que seja o ser humano, que seja os seres angélicos, então só ali entraria o amor na história de Deus. Como nós não somos eternos, então nós teríamos um Deus que a um momento começou a ser amor. Para que Deus seja eternamente amor, ele precisa ser comunidade, ele precisa ser trindade. Nós hoje louvamos a Santíssima Trindade. E é interessante que sempre as leituras da liturgia dessa solenidade, nós poderíamos esperar uma grande manifestação de poder de Deus, da sua epopeia. E as leituras desse dia sempre nos falam de um aspecto muito terno de Deus. Já a primeira leitura, Moisés vai dizer ao seu povo assim: interroga os tempos antigos e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouvistes, e tenha permanecido vivo? Ou seja, existe algum povo que experimentou o poder de Deus e tenha sobrevivido? No Antigo Testamento se dizia que ninguém podia ver o rosto de Deus e permanecer vivo. Então, olha que este Deus que é poderoso, para nós também se manifesta como um Deus amoroso. E vai fazer ainda uma outra consideração. Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo, e com mão forte, com o braço estendido, feito prodígios para salvar esse povo, como Deus fez com o povo de Israel no Egito? Então, depois dessas duas perguntas, Moisés vai dizer assim: reconhece, pois, hoje e grava em teu coração. O Senhor é o Deus lá em cima, no céu, e cá embaixo.
não há outro além dele. Guarda suas leis e mandamentos. Então, diante dessas duas constatações, Moisés vai dizer: somos chamados a afirmar o monoteísmo. Deus é único. Mas como é que nós respondemos a este Deus único, eterno, poderoso e amoroso? E Moisés continua dizendo: reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor é o único. Guarda as suas leis e seus mandamentos, para que seja feliz tu e teus filhos, e viva longos dias sobre a terra. Então, é a primeira vez na liturgia de hoje que nós estamos ouvindo essa recomendação. Guarda as tuas leis e mandamentos. O modo de nós respondermos à grandeza do nosso Deus, e isso nós ouvimos muitas vezes no tempo pascal. O modo de que nós comprovamos que amamos o nosso Deus é através da observância dos seus mandamentos. Mas ainda continua o tema nas outras leituras deste dia. Porque na segunda leitura também nós temos essa manifestação de ternura que vai dizer assim: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes espírito de escravo, mas espírito de filhos. E o Espírito age em nós para que nós possamos dizer Abá, ó Pai. Abá é paizinho, é um nome que as crianças usavam em Israel para chamar o seu pai. E se diz que os filhos em Israel chamavam os pais assim quando eram bebês e depois quando os pais envelheciam, que de novo começavam a tratar assim, como nós também fazemos com nossos pais. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, ele vai dizer, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. E se realmente sofremos com ele nós também seremos glorificados. Então, hoje, no dia que nós celebramos a grandeza de Deus, nós ouvimos na leitura que essa grandeza se manifesta no amor para conosco. Ele vem ao nosso encontro, e ele vem ao nosso encontro para nos tornar os seus herdeiros, os seus co-herdeiros, para nos glorificar. E isso não porque nós somos escravos, mas nós recebemos um espírito de filhos. Então a primeira leitura nos apresentou sobretudo o Pai. Deus que se manifesta com um braço forte, com um Deus que é próximo, que fala com Moisés face a face. Quem na história experimentou isso, Moisés vai dizer, que outro povo teve isso? Que outro povo teve Deus em sua defesa? A segunda leitura vai nos apresentar a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito de nós age em nós para que nós possamos nos dirigir ao Pai, para que o chamemos como Jesus o chamou no momento do seu sofrimento no Getsemane, Abá. Mas que nós somos herdeiros do Pai, constituídos pela ação do Espírito Santo, herdeiros do Pai, co-herdeiros do Filho. Já o Evangelho de hoje, nós temos Jesus que se manifesta. Os discípulos, diante da glória de Jesus, eles se prostraram diante de Jesus. E Jesus vai dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os. Fazer discípulos e batizar. É o batismo que nos configura com Cristo. É o batismo que nos torna filhos de Deus. É o batismo que nos torna verdadeiros discípulos do Cristo. Então, a ação dos discípulos é fazer discípulos batizando-os. Os apóstolos assim são enviados pelo Cristo que reconhece a sua autoridade. E batizando-os como? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula da igreja mais difusa na Bíblia. No início dos Atos dos Apóstolos se fala somente assim, batizar em nome de Jesus. Mas depois se vê claramente essa fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Na primeira leitura nos falava que o modo como nós retribuímos toda a bondade de Deus é na obediência aos seus mandamentos. E então, agora de novo, ensinando-os a observar
tudo o que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. É a Trindade que celebramos hoje, que é grande, mas se coloca como nossa servidora. É a Trindade que está lá no céu, como vimos na primeira leitura, Deus que está lá no alto dos céus, mas está aqui embaixo da terra. É o Deus que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Uma boa solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.